Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. E hoje estamos na semana no futebol, tá? Uma semana dedicada, vamos ter 3 lives só para falar um pouco sobre futebol, tá? Hoje eu tenho como convidado aqui o Levi Anthony, né? Que é fisiologista do esporte e vai falar um pouco mais sobre a sua atuação e sobre o seu papel como fisiologista dentro do contexto esportivo. Confesso, Levi, que, cara, eu realmente não faço muita ideia de como funciona o trabalho do fisiologista. Eu lembro que eu acho que o primeiro caso, assim, eu já tinha ouvido falar já, principalmente com equipes grandes, mas quando eu vi que você é um cara que atua aqui no estado de Sergipe, eu fiquei interessado. Você trabalha com o Clube Esportivo Sergipe, né? Não sei se está continuando Isso, com eles, e com a escola de arbitragem também, né? isso. Eu não continuo mais na escola de arbitragem, apenas Aham, agora estou só no clube mesmo. Estou só lá legal. no Clube Esportivo Sergipe mesmo. Perfeito. Levi, fala um pouco mais de você aí pra galera que não te conhece, está aqui assistindo essa gravação, tá assistindo a gravação, tá assistindo aqui ao vivo também. Fala um pouco Bom, quem é você aí, sua carreira, o que é que você faz. beleza. Bom, primeiramente, boa noite a todos, quem está nos ouvindo aí. Como você falou, meu nome é Levi Antônio, né? Minha formação é Educação Física. Eu me formei em bacharelado, né? Fiz a graduação em Educação Física. Fiz um mestrado também, ambos lá na UFES, na Universidade Federal de Sergipe. Uhum, E sou especialista em carga de trabalho e lesões em esportes coletivos. E atualmente eu trabalho como fisiologista lá do Clube Esportivo Sergipe, atuando na modalidade do futebol, junto com a equipe profissional. Tive uma passagem pela escola de arbitragem também no início do ano, né? Eu uhum, comecei atuando como fisiologista lá na escola, durante o curso de arbitragem de futebol, e depois eu acabei ingressando no Clube Esportivo Sergipe. E aí eu tentei conciliar os dois, né? Mas aí, como eu te falei, acabou que não deu para conciliar as duas uhum. coisas, né? Acabou chocando o horário, trabalhando na escola e no clube. E Sim. aí eu tive que deixar a escola de arbitragem e ficar só no clube mesmo. E aí, atualmente, agora a temporada acabou. Uhum. Infelizmente, não conseguimos avançar de fase no Campeonato Brasileiro. E, Sim. por enquanto, as atividades se encerraram lá no clube. Mas eu ainda irei retornar na próxima temporada junto com a Legal. equipe. Massa, massa. E, Levi, acho que para começar um pouco, até para contextualizar aqui, antes de ir para umas perguntas mais profundas, eu queria que você me falasse o que que é um fisiologista Beleza. e qual o papel do fisiologista no contexto do esporte. Beleza. Bom, o termo fisiologista, ele está entrando um pouco em desuso hoje aqui no Brasil, né? Porque a gente Uhum. não trabalha só com a fisiologia, né? Existem outras áreas que a gente acaba atuando, acaba desenvolvendo, como a gente trabalha com ciências do esporte como um todo, né? Então tem a Uhum. biomecânica, tem a análise de dados, análise estatística, tem a própria psicologia que está dentro da nossa atuação. E aí esse Legal. termo está sendo começado a ser trocado pelo termo de cientista do esporte, né? Hoje Uhum. tem muitos fisiologistas que têm formação em ciências do esporte. E aí Legal. esse termo vem sendo mudado, mas aqui no Brasil ainda é muito usado, né? Existem vários departamentos de fisiologia aí nos clubes do país, mas assim não define o termo fisiologista toda a nossa atuação, né? Porque envolvem outras áreas que a gente faz. Mas basicamente o que o fisiologista faz, ou que um departamento de fisiologia inserido no esporte faz, para resumir em uma sentença, né, de forma rápida, a função do fisiologista é monitorar e avaliar a condição física dos atletas, né? Então, dentro da rotina do clube, a gente realiza várias ações, é, na maior parte sempre com esse objetivo, de monitorar e avaliar a condição física dos atletas. E o que 90% da Uhum. nossa função é essa, monitorar e avaliar a condição física do atleta. Perfeito. Interessante. E um ponto, acho que sua resposta deixa um pouco diferente a próxima pergunta, já deixa um pouco clara, mas queria que você falasse qual a diferença entre um preparador físico e um fisiologista. Tipo, os dois são necessários, somente um. Qual seria a diferença entre um e outro? Show. O preparador físico ele é o profissional responsável por toda a parte da preparação física, né? Do treinamento, de deixar os atletas preparados para o jogo, né? Fisicamente.
O fisiologista, ele costuma atuar junto, bem próximo com o preparador, né? E aí costuma fazer essa relação entre a preparação física, a comissão técnica e também o departamento médico, né? E aí o que a gente faz é dar Uhum. suporte a essas duas áreas, esses dois departamentos, né? No caso do futebol, o fisiologista ele vai auxiliar o preparador físico fazendo a gestão, o controle, né, o monitoramento da carga de trabalho. Uhum. Que, o que é a carga de trabalho, né? Para quem não conhece, quem está nos ouvindo, né? A grosso modo, a gente chama de carga de trabalho o conjunto de exigências fisiológicas, psicológicas que são impostas ao organismo do atleta, né? E aí existem várias variáveis que a gente acaba coletando e monitorando ao longo dos dias para fazer justamente esse monitoramento e esse controle posterior ao longo dos dias, né? E Uhum. aí esse monitoramento vai ajudar, no caso, o preparador físico, né, toda a preparação física, a, a realizar seu trabalho, né, a ditar como é que vai ser o treinamento do dia, se a gente precisa dar mais carga ou menos carga naquele atleta. E aí, ao longo dos dias, a gente acaba controlando também a recuperação desse atleta, do treinamento, do jogo, e monitorando o nível de prontidão desse atleta para o treino e para o jogo também, né? Então a gente Uhum. acaba sempre informando a preparação física e o departamento médico com essas informações, né? A gente monitora e avalia a condição física dos atletas. Então a gente está sempre verificando como é que eles estão antes dos treinos, né? E sempre informando os dois departamentos, preparação física e departamento médico, como é que está essa condição física do atleta, como é que eles estão, se estão recuperados ou não, se estão prontos para receber uma carga de treino alta, muito intensa ou não. Nesse caso, aí a preparação física precisa reduzir um pouco a carga. E, e ao longo dos treinamentos, das semanas de trabalho, a gente vai Uhum. fazendo uma análise também mais, vamos dizer assim, mais macro, né? Que a gente começa a analisar como foi cada semana, carga de trabalho semana a semana, mês a mês e aí vai. Mas Interessante. basicamente a gente acaba auxiliando os dois departamentos, preparação física e departamento médico, com informações sobre a condição física dos atletas. Interessante. Realmente, tipo, a quantidade de dados que você acaba levantando, né, tipo, vai impactar muito no atleta ter até uma melhora, tipo, mais rápida, tal, e também prevenir, tipo, lesões, etc. Você Isso, vai, você vai isso, estudando individualmente, pô, esse atleta aqui tá com uma recuperação boa, podemos trabalhar com essa carga, já, tipo, aquele atleta ali talvez pode ter uma lesão aqui, deve estar bem mais fadigado, tal, realmente tá, tipo, muito interessante. Eu realmente achei isso. legal isso desse olhar mais individual, mas essa questão macro, tipo assim, no caso, quando você fala, a gente analisa semana a semana como foi essa carga de trabalho, como funcionaria isso, assim, qual a importância desse dado macro para a equipe? Isso, perfeito. Acho que você conseguiu resumir bem o que foi que eu Uhum, falei. E com relação à sua pergunta, a importância de se fazer essa análise semana a semana, semana macro, né? Porque quando a gente fala de treinamento físico, treinamento esportivo ou exercício físico mesmo, né? uhum, O que nos importa é conhecer a dose que foi aplicada, né? Dose que eu falo assim é o que a gente costuma também assemelhar com o termo de carga de trabalho, né? Esse conjunto de exigências que a gente impõe no organismo do atleta. E uhum, aí, não basta só a gente ter um olhar e olhar só para uma sessão de treino individual específica, né? A gente também é interessante a gente ver como é que foi a semana de treinamento desse atleta, como é que foi o mês do grupo, a gente olha o grupo como um todo, né? Individualmente também, atleta por atleta, justamente para analisar a quantificação dessa carga de trabalho que foi imposta aos atletas, né? A gente verificar se foi uma semana de uma carga alta, foi uma semana de carga baixa, e a gente sempre faz uma comparação com os efeitos que geram naquele treinamento, né? E aí, muitas vezes a gente pode usar o jogo, usar bastante, muito, muito, uhum. muito jogo para fazer essa avaliação, e é uma avaliação baseada em resultado, né? E Sim, aí sim. a gente como fisiologista, né, tem várias variáveis que a gente pode usar, né, que vão nos permitir atingir os dois principais objetivos que eu acredito que é de todo e qualquer programa de treinamento, né, seja ele voltado para o esporte ou para a saúde, né, que é a melhora do desempenho e a redução do risco de lesão. Então a gente costuma analisar várias medidas, né, várias métricas que nos ajudam a verificar como é que está
sendo desenvolvido o trabalho, né? Como é que está sendo desenvolvido os treinamentos, os treinos como um todo, como é que está Uhum. sendo a demanda física dos jogos, e aí a gente costuma fazer avaliações com base nessas questões. Interessante, bem legal. E é legal, né? Tipo, pensar como é um trabalho que eu acho que, como eu falei, eu nunca tinha ouvido tanto falar sobre. Aí depois, eu acho que eu tinha visto uma postagem da escola, que o Júnior, que faz parte lá da escola no treino Sim, mental, ele acabou uma vez postando, marcando você. Aí, tipo, quando eu topei lá, fisiologista, era, pô, um negócio diferente aqui. Aí fiquei curioso em saber, pô, como é que funciona, sabe? Tipo, o que é que tem a mais? E realmente é um trabalho que causa uma diferença na equipe, né? Você conseguir sim, monitorar, quanto mais dados você tem da equipe, mais você vai conseguir tipo, trabalhar em cima daqueles dados ali para tanto prevenir lesões, né, como também o ponto de você melhorar a performance. Sendo que tipo, só isso, passar treino, o mesmo treino sempre, não, talvez não funcione tanto. Você tem que conhecer, beleza, esse atleta está mais fadigado e tal, vamos trabalhar um treino mais reduzido, vamos focar em algum outro tipo de treinamento. Então, realmente é algo que faz diferença. E a minha isso. pergunta é, Perfeito. o trabalho do fisiologista é apenas para alta performance ou o fisiologista também pode atuar em outros cenários assim esportivos? Olha, Franklin, eu não costumo ver essa função fora do alto rendimento. Uhum, Geralmente o fisiologista do esporte, a gente costuma ver ele mais inserido dentro do esporte de alto rendimento mesmo. Dificilmente a gente vê em outros centros de treinamento, ou, vamos dizer uhum, assim, academias de ginástica populares sim, aí no nosso país, por exemplo, né? Dificilmente a gente vai ver um profissional com essa função, né? Mas pode ser que até em alguns estúdios de treinamento mais personalizado uhum, ou alguns centros de treinamento mais focado no esporte, no atleta, mas aí acaba sendo já o esporte de alto rendimento, né, porque acaba atendendo até atletas com um foco maior nisso, né, em rendimento. sim, A gente pode até encontrar esse profissional com essa função, mas geralmente a gente vai ver mais esse profissional, essa função sendo exercida dentro do esporte de alto rendimento mesmo. uhum, entendido. É, faz um pouco de sentido também, tipo, ser monitoramento e tal. É, E em relação sobre essa questão do alto rendimento, a gente pode até falar focado no futebol. Meio que por exemplo, todas as equipes de Série A normalmente têm um centro de fisiologia ali, tipo, específico, um profissional atuando nisso. Porque quando eu faço a pergunta, é muito pensando, por exemplo, na psicologia, sabe? Tipo, tá sim. aí, desde 1950, já teve tipo, psicólogo no futebol. Trabalhando com São Paulo, lá na Copa do Mundo, teve aí na Copa de 58, inclusive. Só que o ponto é, mesmo assim, sei lá, tipo, pô, 70 anos depois, hoje em dia você pega a Série A, pô, eu acho que não chega a 10 times, sabe? Que tem, tipo, um profissional atuando com a equipe principal ali, que tá no time. Normalmente tem profissionais de psicologia com categoria de base, porque tem ali Pelé e tal, que exige que tenha profissionais de psicologia, profissionais do serviço social, para estar acompanhando aqueles atletas ali em formação. Mas com o time principal não tem, não é comum você encontrar psicólogo, por, obviamente, vários pontos, né? Históricos, inclusive. Mas eu queria saber em relação à fisiologia, né? Tipo, se, por exemplo, todas as equipes da Série A do Brasileirão, todas elas têm um fisiologista ou tipo uma equipe de fisiologia trabalhando diretamente com o time principal. Muitos clubes já têm seu próprio departamento, né? Eu não vou saber, nunca cheguei a fazer esse levantamento, então Aham, não vou saber te dizer com precisão. Mas eu creio que a maioria dos clubes da Série A tem, ou tem um departamento de fisiologia, ou tem um fisiologista inserido em algum departamento, né? Nomeado aí como um departamento de saúde e performance, ou junto com um departamento médico, enfim. uhum, Eu acredito que a maioria dos clubes da Série A tem, né? Eu conheço alguns, eu acredito que realmente na Série A maioria ou tem um departamento médico ou tem esse profissional inserido em algum setor. E, uhum, mas realmente, como você falou, né, é uma função que é um pouco recente, né? Talvez tenha até que duas décadas de, de surgimento no futebol, né? E talvez por conta disso é que hoje a gente não vê essa função tão presente em outras séries, né? Se a gente for descer, for para uma série B, aí uhum.
uma Série B, Série C, com certeza o número vai reduzir. No nosso estado aqui, por exemplo, creio que só o Sergipe, lá o Clube Esportivo Sergipe tem, e Uhum. o Confiança, né? Acredito Sim, que sim. só os dois clubes. No seu caso, né, de psicólogo, só nós lá no Clube Esportivo Sergipe temos um psicólogo aqui no estado, né? Nos outros clubes a gente também já não tem. Uhum. Então, no futebol, as coisas tem áreas, funções que surgiram de forma recente, né? E acaba que a gente não vê uma presença maior quando a gente compara com outras funções, né? Outras profissões, como o caso de um preparador físico Uhum. e de outras funções. Sim. É interessante, né? Eu até ia puxar para esse ponto. Que o Sergipe está na Série D, né? Quase com Isso. certeza. Pronto. Que, por exemplo, quando o Confiança, né, foi para a Série B, eu pensei, pô, eu acho que agora que o Confiança vem para a Série B, talvez, né, tipo, já inicie um trabalho como psicólogo, até tipo, o psicólogo que vem de outro estado para trabalhar com o time, né? Obviamente, indo para um nível mais complicado do futebol, tipo, mais difícil, além, né, tipo, obviamente, pô, a gente tem que ter Sim. todos os recursos possíveis. E acabou não tendo, achei isso curioso, né? Logo, logo também eles caíram, mas o Cleberson, tipo, mega parceiro e tal. Tipo, fui estagiário aí no Sergipe em 2019, antes da pandemia. E, tipo, um orientador, tudo. O cara me adotou na faculdade. Bacana. E aí, assim, eu acho legal, tipo, a construção que ele veio tendo com o Sergipe, né? Que ele começou com o time lá quando só tava só Sim. no Sergipano. Em 2019, assim, o time foi ganhando mais espaço, Copa Nordeste, Série D, e, tipo, vem continuando. Então, é interessante esse trabalho cada vez se crescendo e como o time vai investindo, né? Tipo, em mais áreas, né? Como, tipo, por exemplo, você agora com a parte da fisiologia. Então, isso mostra, tipo, assim, um pensamento de cuidado mais abrangente, né? Quanto mais profissionais a gente Sim. tiver aqui para auxiliar os atletas a ter rendimento, mais a gente vai tendo conquistas. Tanto que, por exemplo, vocês conquistaram 2 sergipanos em consecutivos, né? Então, tipo, isso mostra resultado também. Mas dentro da série D, você conhece outros profissionais de fisiologia assim que trabalham? Tipo série D mesmo. Eu conheço apenas um, que é o Uhum. fisiologista do Retrô. Inclusive, ele até chegou a entrar aí na live. Ah, que massa. Mas só ele mesmo. Na série eu também ainda não cheguei a fazer esse levantamento, né? Até depois Sim. dessa nossa conversa eu vou fazer Mas esse é mais por levantamento contato mesmo, assim. para verificar. Mas na série D foi só ele mesmo. Mas eu acredito que deva existir outros. Uhum. Mas por contato mesmo, só um que eu cheguei a ver. Mas, Franklin, como você estava falando dessa sua visão, acho que tem muitas pessoas dentro do futebol que têm visões diferentes, né? Eu acho que a função do fisiologista ela é bem parecida com a do psicólogo hoje dentro do futebol, né? Uhum. Existem pessoas que acreditam que esses profissionais não são necessários dentro do clube, né? Tem gente que acha que é um luxo no futebol ter um fisiologista, ter um Sim. psicólogo, mas e acaba não querendo investir nessas áreas, né? Mas como você falou, né? Eu acho que vai depender do profissional saber lidar com essas questões e mostrar valor, né? Mostrar seu valor dentro do clube. E aí eu creio que é o profissional que vai guardar, que vai firmar sua vaga lá dentro do clube, né? Mostrando trabalho e mostrando Uhum. resultado, né? E Perfeito. porque só com resultado que a gente vai conseguir se firmar dentro do futebol. Em qualquer Exato. área, na verdade, né? Em qualquer Uhum. área. E isso é um ponto interessante que você trouxe, né? Porque meio que a gente tem uma escadinha, né? Tipo assim, quem são os profissionais mais essenciais? Tem lá, tem o treinador, vai ter o preparador físico, o preparador do goleiro, o roupeiro, que esse é importante Sim, também, e o massagista, né? Antes do fisioterapeuta, o massagista. Aí você, beleza, fechou aqui essa grade inicial. Aí depois a gente vem pra. Ah, agora vamos botar um fisioterapeuta, vamos botar um nutricionista, tipo, depois vamos botar um psicólogo, um fisiologista, já começa já a ser tipo a elite, né? Já aqueles profissionais que a gente vai colocando depois. E claro, sempre vai aumentar. O analista também está lá na primeira base, né? Hoje em dia, tipo, o analista, que ah, veio, é uma profissão que veio crescendo tipo, recente, né? Acho que nos últimos 10 anos até eu é colocaria. recente também, até mais recente do que o próprio Uhum. fisiologista, né? Psicólogo. Mas se, tipo, se tornou, ele conseguiu entrar e, tipo, ficar na base, né? Isso, Hoje, mostrou resultado. até equipes pequenas, tipo, por exemplo, no sábado eu vou fazer uma live com um analista. E, tipo, ele é analista de uma equipe de iniciação esportiva.
sabe? Tipo, com crianças, adolescentes. Então, você vê, tipo, com a presença, né, do analista se tornou algo importante ali mesmo na formação, já para poder ter os primeiros trabalhos e tal. Que realmente mostra muito resultado, né? Questão de movimentação, do desgaste, É. que são dados que acho que até você comentou, né? Que você também pega esses dados também para juntar com os outros dados que você vai obtendo para fazer uma análise completa, né? Isso. Isso no caso da minha função, né? Eu vejo assim que a função do fisiologista, ela é meio que era do preparador físico, sabe? Era uma função Uhum, é tanto que a maioria dos fisiologistas hoje, aqui no país mesmo, eles têm formação ou em educação física ou em ciências do esporte, né? A mesma uhum. formação que tem um preparador físico, né? Sim, E aí, o preparador físico, por conta de acabar realizando muitas funções, né? Acaba ficando um pouco sobrecarregado. Acredito que esse foi um dos motivos que fez surgir essa outra função, essa outra área, né? Da fisiologia do entendi. exercício, né? E que hoje, Sim. atualmente, vem sendo chamada, vem sendo trocado esse termo para cientista do esporte, né? Para não abarcar não só essa questão da preparação física como um todo, mas Uhum. de outras áreas que acabam entrando junto ali, que acabam entrando ali dentro da Uhum. função do maior, assim, vamos dizer, função maior do preparador físico. Sim. E realmente, acho que é legal pensar nisso. Tipo, a demanda do preparador ali se tornou tão grande que ele levantar dados ao mesmo tempo pensar em treinamento individualizado Isso. para cada atleta se tornou algo sustentável, assim. Aplicar o treinamento. E todo dia treinos, então, tipo, realmente é muito complicado. E eu acho legal quando a gente pensa em um trabalho, né, conjunto, né, tipo assim, das ciências do esporte, que assim, pô, o psicólogo vem com os dados de umas escalas de observação, vem um analista, vem um preparador físico, vem um fisioterapeuta, vem um nutricionista, junta todo mundo com você lá, tipo, o cientista do esporte, o cara que tipo, traz a perspectiva biomecânica, fisiologia, mais dados ainda, a comissão médica também, os exames. A gente junta tudo isso, então começa a discutir tipo sobre o que vai ser o melhor para a equipe, sabe? O que a gente pode intervir Perfeito. em cada área. Então isso é legal. E eu lembro, eu acho que um trabalho, cara, é um trabalho semelhante, acho que foi no livro que eu tava lendo do Phil Jackson, né? Que é o treinador do basquete lá, foi do Sim. Bulls, dos Lakers. Ele comenta que sempre ele chegava uma hora antes do treinamento para conversar com toda a sua equipe técnica sobre tudo. Tipo assim, o que cada um observou, o que cada um levantou de dados, como uma parte realmente do desenvolvimento da equipe. Porque não é só o tempo que ele passa com o atleta, tipo, é realmente o tempo que ele dedica com a comissão para pensar em estratégias para melhorar o desempenho de todo mundo e trazer mais resultados em conjunto, né? Cada um podendo se complementar e também economizar tempo no que for possível. Então, esse trabalho em conjunto é muito legal. Isso, eu acho que esse é o caminho, né? Essa até é uma visão recente, né? Mas é uma visão Uhum, atual dessa integração, né? Essa contextualização, essa interdisciplinaridade entre as áreas, né? Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Porque o jogo, quando a gente precisa entender do jogo, né? A gente precisa uhum, analisar o jogo e conhecer como é que funciona o futebol, né? Então, uma visão muito antiga era que separava muitas coisas, né? As áreas estavam sempre separadas, mas quando a gente vai analisar o uhum, jogo, o futebol ele não é separado, né? Ele não é isolado, né? Então, costumava muito separar a parte tática, da técnica, da física e da cognitiva, mental, né? E aí hoje, uhum, com essa visão que você falou muito bem, a gente sabe que o esporte e o futebol, né, mais precisamente, ele é contextualizado, né? Ele não atua só de forma isolada, né? A gente não pode verificar uma ação técnica apenas no jogo, apenas com um objetivo, com foco técnico, né? O atleta ele realiza um passe no jogo com um objetivo tático por trás. Para receber esse passe, o outro atleta ele precisa realizar uma ação física. Então, uhum, os componentes do jogo, né, do futebol, eles atuam, eles ocorrem em conjunto, né, não de forma isolada, né, uma ação técnica ao mesmo tempo é uma ação tática, que é uma ação física e uma ação mental, cognitiva, né. Então, ter tudo isso de forma contextualizada e integrada, acredito que seja o caminho para a gente começar a entender melhor do esporte, entender melhor do jogo e conseguir resultados cada vez melhores, né? Desempenhos cada vez melhores. perfeito. Isso deu uma juntada boa aí. Uma explanação melhor do que eu expliquei de forma resumida, assim. Mas é legal, tipo, esse trabalho multi, né? Tem até outros termos, né? Trans, E interdisciplinar. é, Mas
no fim, é porque eu uso muito tipo, a ideia do multi como coisas separadas, né? Tipo, as áreas da ciência do Sim, esporte separada e o interdisciplinar como, olha, vamos juntar todo mundo aqui, vamos transformar esse conteúdo. E a ideia do isso. transdisciplinar, isso é bem acadêmico, né? Mas tipo, É, transdisciplinar é algo mais assim, todo mundo em conjunto mesmo, assim, cada escolha pensada, não só a técnica, mas a técnica tática é a mesma coisa, né? Tipo, interessante. isso. Levi, eu queria saber um pouco do seu início, cara. Tipo, de onde surgiu a ideia de ser um fisiologista do esporte? Tipo, cara, um dia você acordou, vou estudar educação física e vou virar fisiologista. Que não conheço ninguém, mas vou fazer isso aqui. Como Não, começou essa assim, história? eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso. Na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Acho que todo mundo que faz educação física tem essa veia esportiva. Uhum, E aí, quando eu estava na escola, né? Estava ali no ensino médio para fazer o Enem, eu acabei pensando, né? De qual curso eu poderia escolher, né? Que eu tinha essa ideia de fazer uma graduação e me decidi, dediquei a estudar para isso. E, e aí eu acabei pensando, cara, acho que a única coisa, o único curso que eu faria e gostaria de fazer mesmo seria educação física, né? Por conta uhum, dessa paixão que eu já tinha pelos esportes e tal. E aí foi a minha decisão. E aí quando eu entrei no curso, passei na universidade, entrei no curso, e aí eu acabei gostando, fui conhecendo o pessoal, fui fazendo as disciplinas, vi que era isso mesmo que eu queria fazer. E aí decidi continuar estudando e terminar. E eu entrei no curso pensando em trabalhar com isso mesmo, trabalhar dentro da área do esporte, mas precisamente que já queria trabalhar com futebol mesmo. Era isso que eu uhum, queria. Mas quando eu entrei no curso, eu acabei vivenciando muitas coisas, né? Vendo várias áreas, desde o do esporte até focado em desempenho, né? Até a saúde, a área da saúde. Eu acabei entrando num grupo de pesquisa também que me ajudou a ampliar minha visão sobre o que era educação física, né, que é o FTG, o Functional Training Group, que uhum. é liderado até pelo meu orientador, foi meu orientador na graduação e no mestrado, que é o professor Mazo. E eu acabei, ao entrar no grupo, tendo uma visão mais acadêmica, né? Acabei fazendo uma iniciação científica e vendo como era esse outro mundo, né? Essa outra parte, essa carreira mais acadêmica. E aí eu decidi que ia seguir essa carreira e assim que eu finalizei a minha graduação, eu acabei entrando no mestrado e imaginei que eu queria seguir essa carreira, né? Só que aí, ao Uhum. entrar no mestrado, eu mudei completamente de ideia depois. Eu decidi que eu não queria isso para agora, né? Eu penso em seguir Aham. carreira, em ser um docente, professor universitário mais para frente, né? Mas eu acho Quando, que quando superar o mestrado e. Não, agora eu consigo fazer um doutorado. Esqueci como foi a sofrência do mestrado. Acho que vou voltar para sofrer mais 4 anos. é bem isso, é. Mas aí eu recebi o convite, quando eu finalizei o mestrado, recebi o convite para trabalhar no clube com o futebol, Uhum, e aí me veio tudo aquilo que eu imaginava e tudo que eu pensava que eu queria quando eu entrei na graduação, né? Que era trabalhar com uhum. esporte, trabalhar com futebol. E aí eu não pensei duas vezes, eu decidi aceitar o convite. Entrei, Nossa. gostei bastante e agora eu não quero mais sair do futebol. Eu quero continuar com isso por um bom tempo e depois, quem sabe, eu vou tentar seguir essa carreira acadêmica, mas por enquanto Uhum. é isso que eu quero seguir. Legal. E é interessante, né, tipo, essa construção assim. Não obrigatoriamente você precisa viver a vida acadêmica. Você pode, tipo, dar uma pausa. Talvez você continue nesse caminho agora como profissional da fisiologia. Pode surgir mais oportunidades na frente. Ou então, um momento também você chega e, beleza, vou voltar aqui para a vida acadêmica, é o meu sonho final, né? É legal, tipo assim, perceber né, as portas, as oportunidades que vão surgir na Ah, nossa vida. Entender que, tipo, não é um momento de uma pausa, né? Que eu tô largando esse sonho, mas que eu tô só seguindo um pouco mais aqui outro caminho aqui, experimentando, para ver, né? Bem interessante. verdade. E, E, e comigo foi um pouco conturbado, né? Porque eu imaginava que eu ia seguir uma coisa e aí eu vivenciei outra. Isso se fala muito na graduação, né? Que para os alunos, né? Que a gente precisa vivenciar tudo, né? uhum. Ter ter passado por muita coisa e experimentar muitas coisas. Mas quando eu acabei saindo e finalizando a graduação, eu meio que me arrependi um pouquinho de ter vivenciado tudo e não ter focado só em uma coisa, né? Me especializar numa coisa que era aquilo que eu já queria fazer, né?
Então acabei Aham. mudando um pouco de ideia e me arrependendo um pouquinho de ter vivenciado muita coisa e não focado em uma coisa só, ou meio que me especializado mesmo em uma coisa só que eu já tinha ideia que eu queria seguir, sabe? Uhum. Mas, mas assim, eu tenho um pouco de orgulho da trajetória que eu fiz, da carreira que eu acabei construindo, não é só o começo e imagino que coisas melhores virão aí com fé em Deus. Massa, massa. Cara, isso é um pensamento acho que bem comum, viu? Eu também escutei muito isso na graduação de psicologia também. De tipo, faz tudo. E assim, eu fiz tudo. Eu realmente entendi a ideia desde o primeiro período. Tudo que tinha para fazer, fui entrando, sabe? Iniciação científica, extensão, estágio extracurricular, o que tivesse eu estava pegando de porta área. Só que eu acho que eu também eu te senti um pouco disso aí, sabe, cara? De, por exemplo, não ter focado em uma coisa só. Sim, Porque eu percebo, tipo, eu foquei em muita coisa, mas eu teve dois focos principais. Psicologia do esporte. Logo no primeiro ano, assim, eu conheci a área, não sabia que existia quando eu entrei no curso de psicologia. Quando eu conheci, achei, tipo, fantástico. Pô, sei lá, trabalhar com rendimento, sabe? Porque não é aquela ideia da psicologia só pra quando a pessoa tá com depressão, quando a pessoa tá com algum transtorno. Não. É sim, trabalhar com a pessoa que tá bem, só que ela quer melhorar. Ela quer, tipo, ter mais performance, ela quer mais desempenho, ela quer, tipo, algo a mais ali, por exemplo, no seu treinamento, sabe? Uma área a mais ali que a gente vai ajudar a desenvolver. Então eu achei isso fantástico e fui trabalhando, mas também eu fui muito na ideia de pesquisa. Eu queria seguir carreira acadêmica, então só fui estudando pesquisa, pesquisa, pesquisa. E aí hoje eu percebo que teve, por exemplo, a área clínica, que é uma área muito legal. Eu estou tendo experiência de estágio em clínica no momento. Eu gostei muito e eu percebo que eu não estudei tanto quanto eu gostaria. Foi uma coisa que eu deixei para trás, assim, porque enquanto tinha colegas meus que estavam já dedicando, pensando nisso, eu estava pensando em muita coisa, fazendo de tudo um sim. pouco. E, pô, velho, é uma área que eu tô gostando e eu poderia ter desenvolvido mais. É tipo, hoje que eu tô começando, tipo, a ler livros que, sei lá, eu poderia ter começado a ler 3 anos atrás. Que, obviamente, não é que afeta a minha prática hoje, tipo, eu dou o meu melhor sempre ali, mas eu poderia saber um pouco a mais. Então, é difícil, né? São escolhas que a gente faz, às vezes, de dedicação. Nunca dá pra abraçar tudo e aprender sobre tudo a todo momento, né? Tipo, a gente tem que escolher algo ali, por exemplo, pô, fisiologia pro futebol, né? Porque eu acho que não adianta só você estudar tipo, a fisiologia de maneira geral, você tem que ter algo tão específico, que isso é muito visto em pesquisa, né? Às vezes a pessoa segue uma linha de pesquisa, é uma coisa tão específica que todos os artigos dela, Sim. se você olhar o histórico, é tudo quase a mesma coisa. Só que assim, claro, vai tendo resultados, variações diferentes, mas sei lá, vou estudar estresse em jogadores de futebol feminino. Aí depois é estresse em jogadores de futebol, a estratégia de enfrentamento de estresse. Sempre fica no mesmo caminho porque a pessoa se dedicou a uma coisa para ela se tornar especialista, né? Isso acaba diferenciando bastante. Eu acho que você vivenciou um pouco de forma parecida comigo, né? Eu também acabei fazendo muita coisa também na universidade, vivenciando muitas coisas. E eu digo que hoje, se eu chegar a me tornar um docente, né, eu acho que esse conselho eu não daria para os meus alunos, né? Eu diria só que vivencie tudo, veja tudo. Se você não Uhum. sabe, o que você quer seguir, né? Agora, se você tem claro para você qual área você quer trabalhar, eu diria para se especializar, para focar Uhum. e ser bom realmente naquela área. Tipo, a graduação de educação física, você fez a de 5 ou tem de 4? Porque tem essa variação em algumas universidades. Em alguns estados é diferente, né? Quando eu fiz Uhum. eram 4 anos, ainda é hoje, né? Tinha essa separação, né? Também Uhum. ainda tem hoje aqui no estado, né? Outros estados é junto, né? A licenciatura e o Uhum. A bacharelado. bacharel. É 5. Ela é São junto, né? 4. Foram 4 anos, só com a minha, né, separado. E Uhum. quando junta, tem alguns estados que são 5, com a licenciatura Uhum. plena, né? Que é junto Sim. as duas, né? Que aí vem a área da licenciatura com o bacharel, né? Que é a licenciatura, que é a educação física dentro da Uhum. escola, né? Escolar, e o bacharel fora da escola. Entendi. Mas hoje existem propostas, né, para voltar a para isso ser unificado, né, todos os estados ser juntam, né, juntar Uhum. as duas, não ser separado. Existem outras propostas também para fazer com que essa integração seja melhor, mas acredito que esse vai ser o caminho, né, de juntar as duas, né, do Uhum. profissional sair da universidade é, sabendo trabalhar nesses dois ambientes, né, sabendo Sim. trabalhar dentro e fora da escola. Acho que esse vai ser o caminho aí para os próximos anos. Uhum. Perfeito. É que por exemplo, a psicologia já foi assim também, tipo.
Eu já vi alguns profissionais que quando eu fui lá o currículo, tinha lá, fez a psicologia bacharel e depois fez a licenciatura, então era separado, ele fazia tipo, eu sei que faz tipo menos tempo, né? Acho que 1 ano e meio, 2 anos só, para É, pegar também isso, o título, tem uma compensação. Mas hoje em dia juntou já é uma coisa só, assim, tipo, a gente nem fala mais de ter essa diferença disso, né? e já se tornou uma coisa assim. Depois, a galera antiga que fez assim, até lembra, mas a galera que for nova, assim, nova geração, logo, logo, que passam de 10 anos, assim, ninguém lembra mais que já foi separado um dia. Mas é Sim. interessante. Pô, eu daria um conselho diferente. Eu diria assim, tá, se é 4 anos, ou tipo, no caso, na psicologia, 5 anos, pega metade, o primeiro, se você, tipo, você pode até ter certeza, mas, pô, aproveita a metade do curso, essa parte inicial, que você ainda tá aquecendo, tá pegando umas matérias bem teóricas, às vezes, tipo assim, nada muito prático, faz tudo, tenta experimentar um pouco de tudo, tal, conhecer o mínimo, para então, na metade do seu curso, em seguida, você direcionar. Porque, você conheceu o mundo da pesquisa, você vai querer seguir, beleza, vai fazer uma iniciação. Você não gostou? Esquece a iniciação, não tem por que você fazer. Tipo, você gostou da parte, tipo, do basquete, por exemplo, lá, então, tipo, do trabalho realmente como personal trainer, por exemplo, em academia, beleza, se dedica agora. Mas, assim, acho que a ideia de você conhecer tudo nos primeiros anos, realmente vir com a cabeça aberta, mesmo tendo foco, mas para mim só ver como é, fazer alguma experiênciazinha, alguma extinção, sei lá, alguma parada assim, e depois dar um foco, sabe, nos 2 últimos anos, assim, para, pô, eu gosto disso e disso. Minha dedicação vai ser exclusiva para isso, para realmente se aprimorar e já, tipo, entrar no mercado, pô, cara, isso aqui eu manjo, sabe? Tipo, eu não tô entrando no mercado igual todo mundo, né? Já tem um diferencial aqui de dedicação que eu tive. Sim, e também muita gente quando entra, que sai da escola e vai para a universidade, não tem muita ideia de como é que Também. funciona, né, a área, né, de como é que é a profissão. Então, Aham. ter essa vivência de ver várias coisas, né, caminhar por várias áreas, eu acho que realmente vai ser importante mesmo. Para essas Uhum. pessoas que estão saindo da escola e não tem muita ideia de como é que funciona a universidade, como é que funciona o curso, enfim. Acho que é importante vivenciar várias coisas também. Uhum. Perfeito. Levi, você sempre teve o interesse de trabalhar com futebol diretamente? Ou sim, você pensa, pô, sei lá, se surgir uma oportunidade com um time de basquete, uma equipe legal, que tipo tá um volume massa, vou lá trabalhar? Ou tipo, vocês pensam realmente exclusivamente em trabalhar com futebol? Foi, então, lá no, quando, como eu estava contando para você minha história, né, no início da minha Uhum. graduação, eu só pensava em trabalhar para futebol mesmo. Depois que eu entrei no grupo de pesquisa, fui vendo outras áreas, fui vendo, tendo a minha iniciação científica e vendo essa Uhum. área mais acadêmica, né, eu acabei esquecendo um pouco disso, deixando um pouco mais de lado essa questão de trabalhar no futebol. E aí depois, quando eu agora entrei e comecei a trabalhar no futebol, eu vejo que assim, se surgiu uma oportunidade de trabalhar com outro esporte, né? É uma oportunidade muito boa, como você falou, né? É, Uhum. eu penso que eu iria, assim, que eu aceitaria, mas se você me perguntar agora se eu tenho interesse em mudar de esporte, assim, não, cara. É a minha área mesmo, é o esporte que eu gosto, que eu curto, que eu quero trabalhar aí por muitos anos aí na minha vida ainda. É o futebol Massa. mesmo. Excelente. E já tá direcionando um pouco pro final, mas eu queria saber, você aconselharia alguém que, por exemplo, está fazendo educação física a ter um olhar para a fisiologia do esporte hoje em dia, tipo assim, pô, aqui tá uma área que tá vindo para crescer, que eu acho que vai ser interessante você se aperfeiçoar nela. Queria saber um pouco se você, tipo, aconselharia uma pessoa a se dedicar à fisiologia. Ah, com certeza. Com certeza ali no final da graduação, né, ali penúltimo, último período, eu acho que já é uma hora para se começar a pensar nisso, né? Uhum. Inclusive, tô atrás de estagiário, né? Para a próxima temporada, Olha, se tiver alguém aí, vou propaganda. abrir, vou abrir vagas para estagiário, que eu vou precisar. Mas, assim, quando eu estava terminando a minha graduação, tinha muitos professores que aconselhavam quem gostava de futebol, né? Na minha época, na minha turma, tinha, além de Uhum. mim, mais dois, né? Dois, três que gostavam de futebol e queriam seguir carreira nisso. E aí tinha professores que nos aconselhavam a seguir carreira de analista, né? Analista de Sim, sim. desempenho, que como você falou, né? Cresceu bastante, né? E naquela época eu me formei em 2019, e aí Uhum. foi 2019, naquela época ainda estava em crescimento, né? Não estava
o boom, ou tão consolidado como está hoje, né? A função, a área. E Uhum. eu nunca tinha ouvido falar de fisiologista na minha graduação, né? Pelo que eu me recordo, eu acho que eu não tinha ouvido falar, né? Assim, Interessante. talvez eu tenha escutado uma coisinha ou outra, mas nada focado nisso, sabe? Uhum. Como eu tive com a análise de desempenho, sabe? Legal. E com certeza eu aconselharia um graduando hoje que esteja encerrando sua graduação a se focar nisso, né? Com certeza, porque é uma área que vai crescer ainda mais, né? Apesar de existirem várias visões do futebol, como a gente conversou, né? Tem pessoas que Uhum. acreditam que não seja importante, vital, enfim. Mas é uma área que vai crescer bastante e acredito que dificilmente vai sair do futebol, né? Só vai cada vez mais se consolidar. Perfeito. Excelente. Levi, cara, muito obrigado por ter aceitado esse convite hoje aqui, por esse papo. Cara, aprendi muito hoje aqui com você. Entendi realmente agora o que é que um fisiologista faz. Acho que foi um ponto mais importante assim, que eu estava buscando. Então, pô, realmente aprendi muito e, cara, super sucesso para você aí. Acho que tem muito a crescer ainda, tal, e tipo, realmente trazer inovação, né, para o futebol aqui de Sergipe, trazendo trabalho, né, com o da fisiologia e tal, e que mais profissionais cada vez cresçam. Que alguém aí apareça algum estagiário, talvez está vendo essa gravação. Já aproveita a prévia aí. Ainda não foi lançada a vaga, mas já manda no direct lá do Levi aí. Quero minha vaga. Exclusivo aqui, hein? Exclusivo no seu perfil Aí, aqui. quem for educação física, está estudando, não sabe o que fazer, um estágiozinho aí, base, massa. Legal. Levi, muito obrigado mesmo aí. E boa sorte aí em tudo, sua trajetória. Cara, eu que agradeço, obrigado pelo convite. E quando precisar, pode me chamar, que eu tô aqui pronto pra gente bater mais um bate-papo. Valeu mesmo. Tamo junto, Perfeito. Franklin. Valeu, Levi. Valeu, galera, que acompanhou até agora aí. Um abraço, uma boa noite e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite.